Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Esther. Esther, capítulo 6, versículo 7. Dizer também que algumas pessoas que não estão aqui já me justificaram algumas situações no WhatsApp, tá? Então, não sintam-se puxão de orelha vocês que já falaram comigo, tá bom? Vamos lá. Esther 6. Esther, capítulo 6, né? Eu acho que é capítulo 6, não é? Do 7 ao 10. Eu vou ler o que eu coloquei aqui no meu esboço, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Pelo que disse Amã ao rei: para o homem a quem o rei se agrada honrar, seja trazido trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real. Sejam entregues os trajes e os cavalos à mão de um príncipe mais nobre do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei se agrada honrar. Façam-no andar montado pela praça da cidade e proclamem diante dele. Repita comigo: assim se faz ao homem a quem o rei agrada honrar. Vamos repetir. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes, o cavalo, como disseste, e faz assim com o meu servo Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não deixe falhar coisa alguma de tudo quanto disse a igreja. Aplauda ao Senhor. Seja em nome de Jesus. Olha! Diga para o teu irmão assim do seu lado: assim se faz o homem a quem o rei agrada honrar. O rei vai te honrar nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa história. Principalmente, né, as pessoas que estão aqui nos visitando. O que essa bispa está falando aí? Eu não estou entendendo nada. Você já vai entender, amém? Vamos lá. Mardoqueu, ou como algumas versões vai dizer, Mardocai, foi um dos nascentes. Nós estamos aí na campanha de sexta-feira. É um dos nascentes no exílio babilônico. Aleluia. Tá? Ele nasceu, ele é judeu, mas nasceu em Suzã, nesse período de exílio babilônico. Ele nasceu na Babilônia, mas era um judeu. Ele era um dos que foram, a família dele, a hereditariedade dele, porque o exílio durou 70 anos, então nasceram e morreram pessoas na Babilônia, né? E ele era um, Mardoqueu foi um. Que nasceu e viveu em Suzã, uma das capitais do Império Persa Babilônico. Sabe o que Deus já começa falando aqui comigo nessa noite para dizer para sua noiva? Preste atenção. Aqui, preste bem atenção. No cativeiro também nascem vidas. Aleluia. Não, você não está ouvindo não. Meu Deus do céu. Eu estou dizendo que no cativeiro também Aleluia. nasce vidas. Oh, glória. Deus faz os deles dar fruto até no cativeiro. Se Deus te levou para o cativeiro, pastor, aleluia, Deus faz dar fruto até no cativeiro. Meu Deus do céu. Amém, amém. Mardoqueu era judeu, já falei, cativo à Babilônia, já falei, conhecido por ter sido o primo que criou a órfã Esther. Amém, amém? Amém. Que depois veio a se tornar quem? Rainha da Pérsia. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Se você ficar prestando atenção, você vai escutar Deus falar contigo. Dentro do cativeiro, Deus também restitui rainhas e reis. Meu Deus. Amém, amém? Dentro do cativeiro, Deus também exalta. Ele restitui rainhas e reis. Aleluia. Glória. Antes de falarmos sobre a história de Mardoqueu, primo da rainha Esther, muita gente fala que é tio, mas é primo da rainha Esther. Precisamos saber que existem dois
Mardoqueu foi um líder entre os hebreus, exilado, que retornou com Zorobabel para Jerusalém. E eu já preguei sobre ele aqui, que Zorobabel foi um dos que foram escolhidos por Deus pelo profeta Zacarias para poder restaurar a Babilônia depois do cativeiro. Amém ou não amém? Amém. Já pregamos sobre Zorobabel, que foi aquele que recebeu do profeta a ordem da restituição de Jerusalém. Mardoqueu aqui, o nosso personagem dessa história de hoje, que falamos hoje com vocês, ele era benjamita, descendente de Quis, que foi um dos exilados, né? Foi um dos que foram levados cativo para a Babilônia. Então, esse Mardoqueu nasceu na Babilônia, era descendente de um exilado, nasceu no exílio, mas ainda assim foi honrado, ainda assim da sua sobrinha, da sua prima, foi constituída rainha da Pérsia. Amém ou não amém? Amém. O fato de Mardoqueu viver em Suzã e a forma com que ele aparece próximo ao palácio do rei Assuero, na narrativa bíblica, nos leva a entender que ele era um oficial. Ele era um oficial do governo persa. Acabou aqui. Ele era um oficial do governo persa. Mardoqueu educou sua prima, Radassa, né? O nome dela era Radassa. Ele educou sua prima, Radassa, que depois passou a se chamar Esther. Amém ou amém? Amém. A igreja está acompanhando? Aleluia. Os relatos do livro de Esther deixam claro que Mardoqueu ensinou Esther nos princípios dos mandamentos de Deus. Repita comigo, nos princípios dos mandamentos de quem? De Deus. E mesmo depois de Esther ter se tornado rainha, Mardoqueu ainda exercia influência sobre ela. Incrível, né? Aqui nós vamos aprender que cativeiro não pode nos separar dos ensinamentos da palavra de Deus. Algumas vezes, pastora Helena, nós passamos pelo cativeiro, passamos pela prova, pela luta, e a primeira coisa que nós pensamos é largar tudo e abandonar e pular do barco. Se você é verdadeiramente Meu Deus! mesmo no cativeiro, tu vai na Meu Jesus. Não se pode abandonar a presença de Deus, muito menos abandonar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Quem desiste no primeiro degrau jamais vai chegar no último degrau. Já imaginou? Eu subo o primeiro, subo o segundo, subo o terceiro, aí desisto. Eu nunca vou chegar no topo. Eu falei aqui sexta-feira, desistir não é uma opção para o cristão. Meu Deus. Eu falei aqui na sexta-feira, o carro do crente não tem a marcha chamada ré. É só em frente. Aleluia. Amém ou amém? Amém. Enquanto Mardoqueu estava à porta do rei, ele descobriu uma conspiração. Olha a importância de estarmos na porta. O que é estar na porta? É estarmos na vigilância. Aleluia. Seja no cativeiro, seja fora do cativeiro, você precisa estar sempre na porta, ou seja, na vigilância. Meu Deus do céu. Porque o diabo não tem hora para armar uma cilada. Ele não prepara. Ei, se prepara aí que eu vou te armar um laço. Não, ele chega com um sapatinho de algodão. Meu Deus. Amém ou amém? Aleluia. Então, Eterno Deus. enquanto ele estava lá na porta, na torre de vigilância, armou-se uma conspiração para matar o rei Assuero. Rapidamente, ele conta essa conspiração para Esther sobre o plano que ele havia descoberto. E ela informou o rei sobre o acontecido. Como resultado disso, os dois homens que seriam responsáveis por matar o rei foram enforcados. Meu Deus do céu. Todo o incidente, incluindo a atitude heróica de Mardoqueu, foi escrito
guardado num livro chamado os livros de crônicas, no arquivos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? As pessoas podem não estar vendo o que você está fazendo. Meu Deus. Mas está sendo registrado. Aleluia. Está sendo registrado. Está sendo registrado. Está tudo feito. Aleluia. Meu Deus do céu. Amém, amém, igreja? É interessante notar que o texto não destaca nenhuma recompensa para Mardoqueu naquele momento. Meu Deus. E às vezes, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós fazemos também alguma coisa boa, quando nós trabalhamos, quando nós dedicamos, quando nós não vemos na hora, naquele momento, o retorno, diaconisa, Meu Deus. daquilo que a gente está fazendo, a gente fica, meu Deus, será que está valendo a pena? É verdade. Será que vale a pena o que eu estou fazendo? Meu Será que Deus. tem alguém vendo? Meu E Deus me Deus. traz aqui para te dizer nessa noite, está sendo Aleluia. registrado! Está sendo registrado! Meu Deus do céu. Glória a Deus. Ao contrário, o foco passa a ser exatamente a promoção de Amã e seu grande rival. Olha isso. Mardoqueu, escuta isso, igreja. Mardoqueu vai lá, Meu Deus. honra o rei, descobre quem está matando o rei, né? E aí o que ele faz? O rei vai e honra Amã. Escuta isso. O rei vai e honra Amã. É tipo assim, você faz alguma coisa para ajudar, para trazer livramento a uma pessoa, e a pessoa, ao invés de falar muito obrigado, Marco, toma aqui uma recompensa, ele vai no pastor Mauro e fala aqui, não, pastor Mauro, uma recompensa para você. Não fui eu que ajudei. É forte. Entendeu? Tá entendendo? O rei vai e prepara uma promoção para Amã, que também era alguém importante no reinado do rei Assuero. E era seu rival, porque Amã não gostava de Mardoqueu. Amã tinha rincha com Mardoqueu, implicância. Amã também era um dos oficiais da corte. E em um certo momento, acabou sendo promovido pelo rei. Meu Deus. Ele foi promovido pelo rei no momento em que Mardoqueu honrou o rei. Mardoqueu, essa honra do rei valia, dizia que todos teriam que reverenciar Amã. Espírito Santo. Todos teriam que se curvar diante de Amã, desse oficial do rei. Mardoqueu se recusou. Mais um babilônico, mais um cativo à Babilônia, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí, cuidado aí, gente, olha a criança. Que se recusa a se curvar diante do homem. Amém ou amém? Amém. Se recusa a se curvar diante do ser humano. Por quê? O que despertou a ira de Amã foi justamente saber que Mardoqueu não queria se curvar diante dele. E ele não pôde tolerar essa afronta. Meu Deus. Mardoqueu não quis reverenciar Amã. Ele não quis se curvar, adorar, idolatrar Amã. Porque esse ato não poderia ser distinguido, diferente de uma adoração. E os judeus tinham muito temor em adorar qualquer outra coisa que não fosse a Deus. Entretanto, vale lembrar que os judeus não consideravam a prática de se inclinar diante de reis e outras pessoas, da qual a auto-hierarquia, uma violação aos mandamentos de Deus. Então os judeus viam isso como uma violação aos mandamentos de Deus. Aprendemos aqui que mesmo nascendo, pastor Rodrigo, no cativeiro, meu Deus, mesmo nascendo, crescendo, sendo ensinado dentro dos princípios babilônicos, ele conhecia a palavra. Aleluia. Este homem mantinha a fidelidade com Deus. Bispa, fulano, cicrano, beltrano, meu marido, meu filho, minha esposa estão desviados. Ei, Deus me traz aqui para te dizer, ele conhece a palavra. A palavra está dentro da tua
coração dele. Meu Deus! Porque uma vez que a palavra entra, ela fica registrada. Amém ou amém? Amém. Graças a Deus. Amã odiava Mardoqueu. Odiava. E decidiu não se livrar apenas do Mardoqueu. Agora o ódio dele era tão grande que ele quis matar todo o povo judeu. Todo o povo judeu. Não era só Mardoqueu, era pouco para ele. Ele queria o povo todo. Vamos acabar com essa raça, né? Tipo assim. Ele conseguiu, né? Persuadir, fazer a cabeça, induzir o rei Assuero para que editasse um decreto autorizando o massacre de todos os judeus que viviam na Pérsia. Meu Deus. Não, vamos acabar. Ele conseguiu lá induzir o rei. O rei até então não sabia que Esther, sua esposa, a rainha, era judia. Se deixou levar por Mardoqueu, por Amã, e editou o decreto. Vai escutando, igreja? Vai escutando. Sobre Israel. Quando Mardoqueu soube do ocorrido, ele rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e de cinza, demonstrando publicamente, escuta isso, demonstrando publicamente seu lamento e a intensidade da dor que tal decreto havia ocasionado, e a tal atitude se repercutiu entre os judeus em toda a província onde a notícia sobre o decreto era anunciada. Meu Deus. Aqui, bispa, não pode ficar falando que a senhora está passando por luta na internet, não. O que Mardoqueu fez? Rasgou as vestes, cobriu a cabeça e vamos trazer para os dias atuais. Vai para a internet, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para tudo quanto é lugar. Estão querendo matar meu povo! Que não pode! Tá aí pra quê? É pra gente botar a boca mesmo e falar, perseguir o povo de Deus, vai pagar o preço! Meu Deus! Aleluia! Amém. Tinha internet. Se tivesse, eu tenho certeza que o Mardoqueu estava lá, fazendo os destaque e os stories dele. Aleluia! Jesus. Amém ou amém? Amém. Então Mardoqueu fez com a rainha Esther, com que a rainha Esther ficasse sabendo do que estava ocorrendo. Meu Deus. Instituiu para que ela intercedesse pelo povo perante ao rei. Quando Esther ousou turbiar, porque ela sabia que chegar perto do rei, sem autorização do rei, Meu Deus. ela poderia morrer. Para chegar perto do rei, se o rei não estendesse o cedo, na hora ela morria. Era a lei. Jesus. Aleluia! Ela disse, tanto tempo que o rei não me chama? Como é que eu vou ousar chegar na sala do reino? Ele vai me matar. Ela tentou turbiar. E algumas vezes a gente tenta fugir da presença do rei e quer resolver um problema com a nossa mão. Meu Deus. Aleluia! Mardoqueu chamou a sua atenção para o possível propósito pela qual ela teria se tornado rainha, ou seja, poder livrar o povo judeu. Está em Esther 4,14. Olha só, às vezes o Senhor nos chama para um cargo, o Senhor nos chama para uma posição, o Senhor nos chama para um posicionamento. Aí, que sabe o que a gente faz, pastora? A gente fala assim, não, porque eu não vou fazer isso, porque eu vou desagradar o irmão da direita, eu vou desagradar o irmão da esquerda, a irmãzinha do círculo de oração vai ficar com raivinha de mim, vão fazer biquinho, eu vou perder dizimista, vai sair gente da igreja. E aí, a gente para de fazer a vontade de Deus e começa a fazer a vontade do homem. Meu Deus! Medo de obedecer a Deus, mas quem anda garante. Perca amigos, mas não perca a presença do Espírito Santo. Não perca a direção. Não perca aquele que te chamou e te constituiu. Porque aquele que manda te garante. Oh, grande Deus! Às vezes tomar decisões é difícil, Meu Deus! mas
aquele que manda garante. Às vezes o mundo se levanta contra ela, está errada. Não deveria ser assim. Não é desse jeito. Então vem para o altar e dirige. Meu Deus! Que coisa Faça melhor. Faça melhor. Se sabe fazer, faça melhor. Não fica dando opiniões. Faça melhor. Aleluia! Amém ou amém? Amém. Quando Esther ousou turtubiar. Não ouse turtubiar aquilo que Deus te chamou para fazer. Não ouse turtubiar aquilo que Deus te chamou para fazer. Meu Deus! Se Ele te chamou, Ele te garante. Aleluia. Aleluia! Mardoqueu foi lá e falou, tu abre teu olho, Esther. Tu abre teu olho, Esther. Porque se tu não fizer, tu tá pensando que Deus vai te livrar? Você vai ser a primeira que vai morrer, porque tu também é judia. É verdade. Tu vai morrer também, mulher? Acorda. Esther. Deus está falando com Esther nessa noite. Aleluia! Os capítulos 6 e 7 do livro de Esther nos revelam uma surpreendente reviravolta na história e nos planos de Amã. Escuta isso. E eu já vou acabar, igreja, que eu sei que tem criança aí para apresentar. A Lani está doida para se apresentar. Eu estou ansiosa. Numa noite, nitidamente por providência divina, escuta isso, providência divina, quem crê na providência divina, diga amém. Amém. Assuero não conseguiu dormir e pediu que lhe trouxesse o livro. Lembra lá atrás que eu falei do livro? Tá lembrada, Tânia? Tá lembrada? Que eu falei que escreveram lá o que Mardoqueu fez no livro? Mandaram trazer o livro. O rei mandou trazer o livro. Não conseguiu dormir. Não conseguiu, pastor. Ele não conseguiu dormir, irmão. Não conseguiu dormir. Você tem um sono? Sabe aquela noite que tu fica assim, ó? Tu vira pro lado, tu vira pro outro, tu vira pro lado. Deus tirou o sono do rei. Ele não conseguiu dormir. Aí falou, traz o livro lá, que eu vou aproveitar que eu tô sem sono mesmo, vou ler. E ele começou a ler o livro. Quando ele começou a ler o livro, ele encontrou ali o ato heróico de Mardoqueu que salvou a vida dele. Quando ele encontra esse ato heróico, ele começa a ler sobre o feito de Mardoqueu, o rei perguntou ao seu servo: que tipo de recompensa foi dada a Tânia por ter orado pela bispa? Que tipo de recompensa foi dada a irmã Silêncio Jesus. por ter orado pela pastora Cristina e pela bispa? Que tipo de recompensa foi dado a Patrícia, o Marcos, a pastora Luana, o Rodrigo, o Mauro e a Helena por ter segurado essa igreja há tanto tempo? A missionária Lourdinha, esse povo abençoado que nós temos aqui, que tipo? Aí alguém vira e fala assim: ué, nada. Só um obrigado da bispa. Amém, amém? Amém. Estou trazendo para a realidade atual para você entender a história aqui, amém? O rei vai perguntar que tipo de recompensa Mardoqueu havia recebido por ter feito sem pedir nada. E ele não estava nem esperando. Ao contrário, o que nós falamos aqui? Mardoqueu entrou, Mardoqueu deu um livramento para o rei. Quem foi compensado? Quem foi? Amã. Aí ele fala, que tipo de recompensa? Então os servos lhe disseram que nada havia sido feito em favor de Mardoqueu. Nada. Jesus. Justamente naquele momento, Amã estava no pátio do palácio. Sabe para fazer o quê? Jesus. Sabe para fazer o quê? Com a intenção de pedir o rei para enforcar Mardoqueu. Ele queria pedir o rei, ele ia entrar, estava esperando a oportunidade para pedir, para enforcar Mardoqueu. E o Senhor tirou o sono do rei, e o rei está lendo lá que Mardoqueu salvou a vida dele. Amém? Amém. Olha como Deus trabalha, igreja. Talvez a igreja pense assim: meu Deus, o Senhor não está vendo isso? Deus vê tudo, igreja. Aleluia! Deus vê tudo! Nada foge aos olhos de fogo consumidor do Todo-Poderoso Deus. Nada foge. Talvez a gente pense, mas Deus não está vendo. Ele está vendo. E no momento certo se levantar. Amém ou amém? Amém. Vamos lá. O rei então mandou chamar Amã. Já que tu está aí fora, vem cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos bater um papo. Vamos conversar. E perguntou:
O que seria feito? Escuta isso, essa parte é legal. O que seria feito ao homem que eu gostaria de honrar ele? Eu queria honrar um homem. Meu Deus. O que você me aconselha a fazer com um homem que eu gostaria de honrar? Tá, sem saber a identidade desse homem, a soberba subiu ao coração de Amã. Opa, esse homem só pode ser eu. Ele era o segundo, Tânia, do rei. Ele era ali o vice-rei, digamos assim. O que eu faço para honrar esse homem? Aí o Amã falou assim, opa, já sei. É eu que vou ser honrado. Deixa eu fazer a melhor escolha. Ele disse assim, bom, bem, tipo assim, né? Sabe o que eu faria se eu fosse o senhor? Achando que era ele que ia ser honrado. Se eu fosse o senhor, Amã aconselhou o rei que vestisse o homem com a sua veste real. Tira esse jaleco bispo e veste na pessoa. Vamos dividir assim, né? Veste esse jaleco de bispo na pessoa que você quer honrar. Veste com a sua veste. Me coloca montado no cavalo. Coloca sobre ele a coroa real e convoque os mais nobres príncipes do reino para que, diante de toda a cidade, fosse proclamado que aquele homem estava sendo honrado pelo rei. Ele escolheu de acordo com o que ele gostaria de decidir. Meu Deus! Mas não esquece que ele estava ali para mamãe focar no que Na verdade, Amã contou ao rei. Escuta a resposta do rei agora. Na verdade, Amã contou ao rei sua própria lista de desejos, sem nem menos suspeitar de que receberia toda a honraria. Seria Marduk. O rei, bom, aprovou a sugestão de Amã. Ótimo, gostei dessa sugestão. E lhe informou que tal homem era Mardoqueu. E que ele, Amã, seria responsável a proclamar Mardoqueu por toda a cidade. Meu Deus. Cadê a humildade para isso? Eita, Jesus. Cadê a humildade para isso? Mas não tem jeito. Com Deus é assim. Ou faz ou morre. Ou obedece ou desce. Aleluia. Amém ou amém? Amém. E aí lá vai Mardoqueu. Vamos lá. Lá vai Mardoqueu. Vestiu a veste real, botou a coroa na cabeça e saiu pela cidade. Saiu pela cidade dizendo aquela frase que nós repetimos aqui no início. Qual é a frase? Assim se faz ao homem a quem o rei... Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Meu Deus. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Aleluia. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar.
Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se faz honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Ele estava de novo você. A igreja está entendendo isso? O que Deus está fazendo aqui hoje? Eita maravilha! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Oh, meu Deus! Ei, chama! Ora assim! Glória, glória, glória! Não, ora Deus! Arabaxuria, aleluia! Ei! Tem gente preparando portas, Aleluia, aleluia. mas não conta com a ação do dono. Deus. Não conta com a ação do rei. Deus vai tirar o sono na Mondorabá, se cantarabachia de pessoas que estão mexendo com Mardoqueu, hein? Deus vai tirar o sono. E a justiça será feita. Aleluia. E para encerrar a igreja. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, enquanto Amã, revoltado, correu para a rua, para sua casa, e contou para sua mulher e para os seus amigos o que havia acontecido. Imagina ele chorando, né? É interessante que os sábios da Babilônia e até a mulher de Amã lhe disse que os judeus eram invencíveis. Os próprios sábios da Babilônia e a própria mulher de Amã disse que, você vai mexer com gente grande. Eles podem... Certa ali, por favor. Certa ali, por favor. Eles podem ser pequenininhos no tamanho, na quantidade. Mas quem está com eles é muito forte. Tira daí, depois coloca. Aqui para a mão. Mas no tamanho, na quantidade, eles podem ser poucos. Mas não mexe com esse povo, não, que esse povo é invencível. A mulher dele avisou. Para você que é casada, escuta a sua mulher. A mulher te avisou. Ainda assim, ele insistiu, né? Ele insistiu. Esther, com muita sabedoria, já vou encerrar, com muita sabedoria, havia planejado expor toda a perversidade de Amã contra o seu povo judeu perante o rei Assuero. Durante o jantar, Esther denunciou Amã. Primeiro, Esther convocou o povo que jejuasse, que orasse, e o poder da oração começou a agir no campo espiritual. A Esther entra, o rei recebe, marca o jantar, e nesse jantar Esther vai e denuncia Amã.
E quando ela denuncia Amã, sabe o que aconteceu, igreja? Mardoqueu foi promovido a ocupar a posição de Amã. E sabe o que aconteceu com Amã? Lembra daquela forca que ficava lá fora? Meu Deus. Lembra? Daquela forca que estava preparada para enforcar Amã? A cabecinha de Amã foi para ela. Meu Deus. A cabeça de Amã foi para a forca. Amém ou não? Amém. Mardoqueu foi promovido para ocupar a posição de Amã. Não é você, não é o que você quer. Eu não estou aqui dizendo que ninguém está querendo o lugar de ninguém, tá? Mas é o que Deus quer. E Deus, ele às vezes retira por um tempo para tratar, mas tem momento que ele traz de volta para honrar. É ele quem trabalha. Aleluia. É ele quem faz a obra é dele. A obra na sua vida pertence a ele. Aleluia. Se você entregou na mão dele, deixa ele trabalhar. Amém ou amém? Amém. É Deus que sempre traz a luz da justiça, tudo aquilo que está nas trevas, no engano, na ilusão e na mentira. Deus traz. É só esperar que ele traz. Além disso, e eu encerro aqui, o rei autorizou um decreto atestando que os judeus poderiam resistir aos seus inimigos. Escuta isso, gente, por favor. O rei ordenou um decreto, aquele decreto que era para matar os judeus, que ele tinha feito, ele não poderia voltar atrás, porque uma vez que o decreto é dado, não tem como voltar. Mas aí ele vai e fala assim, tudo bem, está decretado, mas relaxa, não aceita de braço cruzado não, luta. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? O povo judeu levou a completa destruição daquele outro povo, do povo que atacou, né? Todos aqueles que odiavam o povo hebreu. O povo judeu levou a destruição de todo esse povo. Deus revestiu esse povo de coragem e de força. E eles lutaram, reagiram e venceram. Deus manda te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, sem luta não há vitória. Talvez essa luta que você está passando, você está falando assim, mas eu não queria passar essa luta. Mas Deus está falando, eu estou te mandando lutar. Eu não estou mandando você cruzar os braços dentro de casa e viver na calmaria, porque calmaria não é lugar de crente. Eu estou permitindo porque eu quero te ver no joelho. Eu estou te permitindo porque eu quero você ler a Bíblia. Eu estou te permitindo porque eu quero você te glorificar na minha presença. Eu quero você lutando. Meu Deus. Amém, igreja? Você entendeu isso? Há um decreto do rei, meu irmão e irmã. Há um decreto do rei. Você não precisa ceder aos inimigos. Você pode e deve resistir. Você pode e deve lutar, com certeza, com o rei, com o decreto do rei na mão. Está aqui o decreto do rei. Eu vou lutar. Eu vou vencer o ódio. Eu vou vencer tudo aquilo que se levanta contra Deus, né? Se levanta que não é de Deus, que se levantar contra a vontade de Deus na minha vida. Eu vou lutar e eu vou vencer. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia, meu Deus. Espero que a igreja tenha entendido o que Deus trouxe de alimento espiritual, não só para a sua, mas para a minha vida nesta noite. Graças a Deus. E que ninguém saia daqui inseguro porque está passando pela luta. Mas tenha certeza, Deus vai tirar o sono de alguém. Eita. Para guerrear a sua guerra Eita. e para te conceder a vida. Aleluia. E Deus diz, não cruza o braço não, luta. Luta porque a vitória é certa. Aleluia. Glória a Deus. Quem cruza os braços é o adversário. É ele que bota na cabeça da gente pra gente cruzar o braço e desistir. Deus está mandando a gente guerrear, né? Deus diz, diga ao povo que...